Para a montagem da cabeça, nós iremos utilizar a bola de 100 mm e a de 75 mm. Na bola de 100 mm, a gente vai cortar a metade da bola. E a bola de 75 mm, nós iremos cortá-la ao meio. Feito isso, ela irá ficar assim. Nós colaremos a metade da bola de 100 e a bola de 75, unindo-as, deixando a de 75 mm centralizada. Como a bola de 100 mm ultrapassa um pouco o limite da de 100, a gente vai cortar o excesso, fazendo assim: a gente coloca o estilete rente e passa descendo. Ele vai ficar inclinado, vai fazer assim, para cima. Feito isso, a gente repete todo o processo na bola e vamos lixar. Para lixar, a gente não precisa se preocupar em errar. Temos que lixar para que ela fique toda bem lisinha. Pode ocorrer algumas imperfeições entre a emenda das bolas, mas não tem problema, porque quando a gente for modelar, não vai aparecer que a gente vai preencher com cola quente. Agora nós vamos começar a fazer a montagem do corpo. Para o corpo, a gente vai utilizar a outra metade da bola de 75 que sobrou da cabeça e uma metade da bola de outra bola de 100 mm. Ou seja, são duas metades, uma de 100 e uma de 75 mm. Agora tem as placas de isopor. Eu estou utilizando um isopor de 3 mm e vou cortar 4 pedaços no tamanho 10 por 10. Irei colá-las primeiro, unindo todas. Esse vai ser o recheio do nosso corpo. Feito isso, deixando secar, nós vamos colar a metade da bola de 100, deixando centralizada nesse recheio de isopor. Do outro lado, a gente vai colar a de 75 mm, sendo que essa de 75 mm, ela deve ficar centralizada com a bola de 100, para que fique perfeitinho. Para fazer isso, é só a gente olhar aqui, ó, metade com a metade, ela segue uma linha reta. Então, eu colo dessa forma. Tendo colado todas as partes, eu vou recortar o excesso. Para recortar o excesso, eu faço do mesmo jeito da cabeça. Começo pela rente, a bola de 75 mm, e sigo até a de 100 mm. Quando chego rente aqui, a de 100 mm, às vezes ela vai ficar com certa diferença, mas a gente tem que retirar toda. Ela passa rente a bola de 100 mm. Talvez possa ser que o estilete pegue um pouquinho, mas não tem problema nenhum. Feito isso, a gente vai lixar toda essa parte. Aqui é fundamental que ele fique bem lisinho, por causa que, se você ver aqui, ele solta mais bolinha. Quando a gente lixar, ele vai ficar semelhante a esse aqui. Pode perceber, não precisa ter medo de lixar. Pode ser que ocorra algumas imperfeições, como buraquinho ou até a brecha aqui do isopor, das emendas. Mas não tem problema, porque quando a gente for colar no EVA, a gente preenche esse espaço com cola quente, não dá para perceber. Agora nós vamos fazer a montagem dos sapatinhos. Para fazer a montagem do sapatinho, eu vou usar duas bolinhas de 70 mm e duas de 60.
A gente vai fazer o mesmo processo do sapatinho de uma fofucha normal. A gente vai cortar a metade da metade da bola e mais um pedacinho dessa extremidade. Isso tanto nos dois tamanhos, 60 e 70. E vamos colá-la, assim. Vamos repetir o mesmo processo para as outras, para o outro pezinho. Para colar, a gente vai passar cola nessa parte superior aqui. Pois como as bolas são de tamanho diferente, a gente vai ter uma certa diferença. Para colar, a gente vai medir por essa parte de cima, para que ela fique perfeitinha aqui. Quando a gente vira embaixo, a gente vai ter uma diferença dos tamanhos. E essa diferença a gente vai recortar. Recortando, está pronto o nosso sapatinho. Vamos repetir o processo e finalizamos a montagem do sapato. Agora nós vamos começar a modelar o EVA na cabeça. Para isso, vamos utilizar um pedaço de EVA no tamanho 17 por 14, um pele e um marrom. Para modelar, vamos utilizar um paninho, coloco o EVA sobre o pano de uma folha de ofício e esquentamos bem o EVA. O processo é o mesmo da fofucha. E puxamos sem medo. O EVA, esse tamanho deixa o EVA um pouco maior do que vamos utilizar. Mas aqui a gente tem o apoio necessário para puxar. Fazendo isso, vamos repetir o mesmo processo com o EVA marrom. E assim teremos as duas partes. Após modelar, a gente vai pegar a bola das cabeças aqui, né, no caso. Vamos marcar o centro e seguimos marcando a metade dessa cabeça. Para que marcar metade? Porque agora quando a gente for colar, a gente vai saber até onde cada parte do EVA vai poder encostar. Esse aqui é o nosso limite para que tanto o EVA pele quanto o marrom fiquem na nossa cabeça. Agora nós vamos começar a colar o EVA. Então, seguindo a linha que nós traçamos, passaremos cola. E encaixaremos. Para que fique bem justinho, a gente utiliza as sobras para ir puxando. Se acontecer de rasgar, não tem problema. Lembrando de seguir colando perante a linhazinha que nós traçamos. Colamos a primeira parte. Recortamos todo o excesso. E agora vamos colar a parte da frente da cabeça.
Lembrando que para pular a gente vai puxando. Para que o EVA fique bem justinho no isopor. Ao colar essa segunda parte, o EVA não pode sobrepor o marrom. Ele tem que ficar ao lado em toda a peça. Porque muitas vezes quando a gente cola, pode acontecer de o EVA passar um pouco para cima do marrom. Mas a gente puxa para que ele não sobreponha, ele fique ao lado. E vamos recortar também. Recortando, vamos tirar todo o excesso, essas pontinhas, as imperfeições, e vamos passar a tirinha do acabamento. Agora nós vamos fazer o nariz. Para fazer o nariz, estou utilizando uma bola de 25 milímetros e um pedaço de EVA de 6 por 6. Nós vamos aquecer esse EVA. E vamos envolver a bola, puxando bem para que essa parte aqui, até a metade da bola, fique lisa, porque é a parte que vai aparecer. Feito isso, vem com a cola quente, eu vou abrir um pouquinho, passo a cola, fecho novamente e puxo, como se ainda estivesse modelando. Espero secar um pouquinho e com o estilete eu vou cortar a metade da metade dessa bolinha. Tá vendo? Aí como ainda ficou uma sobrinha aqui do EVA, que não pode ocorrer, aí com a tesoura eu ajusto. Pego minha cabeça, já passando a tirinha aqui de acabamento, mais ou menos meio milímetro, nós vamos centralizar o narizinho. Se a gente passar a mão aqui, a gente vai sentir a emenda da cabeça entre a bola de 75 e a de 100. Feito isso, a emenda dela tá aqui. Eu vou colocar o narizinho mais ou menos um dedo abaixo dessa emenda. Venho com a cola quente. Sinto onde tá a minha emenda e colo o narizinho. Agora a gente vai começar a pintar o olhinho. Para a pintura do olhinho, vamos primeiro riscar com palitinho. Eu recortei o meu molde que vai ser enviado para vocês. E vou marcar a distância entre os olhinhos. Será assim. Eu vou pegar a pontinha do meu nariz e encaixar. Venho com o outro lado do mesmo jeito. Ou seja, tem a metadezinha aqui do nariz
vai ser a minha altura do olhinho. Aqui entre eles, eu vou deixar um espaço de 0,5 milímetro, aproximadamente, para que fique nessa distância. E vamos riscar com palitinho de churrasco. Para começar a pintura do rosto da fofucha, vamos utilizar o pincel 387, número 12 da Condor. É o pincel utilizado para fazer a pintura chanfrada. Vamos estar utilizando também o 385, número 8. E o 407, número 0. As tintas serão a cerâmica clara, branca, verde e preta. Tendo riscado os moldes do olhinho da nossa fofucha, nós iremos, aqui, com o pincel da pintura chanfrada, nós vamos molhar a ponta do pincel e passar até conseguir um degradê razoável, um pouquinho claro, para fazer a sombra do olhinho. Na sombra do olhinho, a ponta maior do pincel é a que vai contornar o olhinho. Sempre a ponta maior. Caso você esteja fazendo e a tinta fique muito escura, você umedece o pincel, tira o excesso da água e segue. Ele vai clarear até você atingir o tom que deseja. Agora, com o pincelzinho 385, número 8, a gente vai vir com a tinta branca e vamos preencher todo o contorno. Lembrando que a pintura desse contorno aqui da sombra, quando eu vier com o pincel da ponta maior, eu vou colocá-lo entre o meio do risco que nós fizemos. A gente deve lembrar que quando a gente for fazer o contorno dessa sombra, o pincel irá ficar entre a linha que nós fizemos aqui, o tracinho que a gente fez com paleta de churrasco. Ele não fica em cima da linha, ele vai ficar um pouco mais abaixo para que ele entre um pouquinho para dentro do olho. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui o riscozinho. Ele vai pegar assim, metade para dentro e metade para fora. Feito todo o contorno com a tinta branca, é necessário esperar que ela seque bem. Tendo feito todo o processo da pintura do olho, o sombreamento do nariz e as sardinhas aqui de cima, agora eu vou fazer a boca dela. Para fazer a boca dela, eu não usei nada de molde, mas eu fiz assim. Peguei o cantinho aqui de cima, um tracinho aqui, outro aqui, e puxei, fazendo a boquinha.
tô fazendo de caneta aqui, mas por favor, não façam, é só para que vocês possam ver melhor. E daqui eu vou puxar, fiz o riscozinho, aí ainda com o pincel 387, número 12, eu vou molhar na tinta cerâmica clara, só a pontinha, e vou fazer o contorno. A parte maior vai encostar aqui. Agora aqui vai ter um detalhe. Após eu contornar toda a boquinha, após eu fazer o contorno de toda a boquinha com a tinta cerâmica clara, pura, eu venho com o pincel 385, número 8, vou umedecer na água e vou passá-lo de forma a dar mais suavidade à boquinha. Aí vai depender do jeito que vocês querem deixar. Eu gosto de deixar ela bem clarinha. Então eu venho como se fosse com a borracha apagando. Sempre tirando o excesso até chegar no efeito bacaninha. Como vocês podem observar, ficou só o tracinho escuro e aqui embaixo bem aguadinho. Esse é praticamente o rosto do nosso fofuxa. Os demais detalhes serão finalizados após a montagem completa dela. Para que vocês possam observar, esse é o rosto da nossa fofuxa já pronto. As olhinhas, as sarninhas, a sobrancelha inclinada e a boquinha mais escura e desce clareando. E assim a pintura do nosso rosto já está pronta. É só seguir fazendo o outro olhinho e deixar secar bem.